Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vou fazer a leitura a partir do verso 26 até o 38. Evangelho de Lucas, capítulo 1, vou ler os versos de 26 a 38. No 6º mês foi um anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo ele já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo do Senhor ausentou-se dela. Irmãos, essa passagem nos traz o mais importante anúncio já visto na humanidade. Todos os dias nós temos aquela notícia do dia, né? Se você procurar. E na maioria das vezes a notícia do dia não é nada. Hoje em dia, cada vez mais a notícia do dia às vezes é uma briguinha de um cantor, de um ator ou de um político com alguém que falou alguma coisa. Todo mundo fica ali discutindo aquilo. Mas se nós pararmos para olhar esse texto, nós vamos ver que aqui é um anúncio mais importante de todos: o nascimento de Jesus. Esse já havia sido, digamos assim, pré-anunciado. Foi profetizado desde o Éden. Nós estamos estudando Gênesis, né? Lá em Gênesis 3,15, já falando que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Os patriarcas falavam sobre esse dia, os profetas. E agora, o anjo Gabriel, ele vem contar a Maria o mais importante fato da história deste mundo, da humanidade. Nós vimos há poucas semanas, já aqui em Lucas 1 também, um outro momento, quando o anjo Gabriel se encontrou com Zacarias. E ele também, de certa forma, vem anunciar o nascimento de um filho, que era João Batista. E João Batista, então, é aquele que é chamado para preparar o caminho. Versículo 16 diz: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, irá adiante. E nessa ocasião nós falamos que se preparar para o Natal, preparar para o nascimento de Jesus, era já buscar o arrependimento, já buscar
o crer no Salvador, buscar essa intimidade com Deus. Como nós falamos na semana passada, de estar na presença de Deus, que é o que o próprio Jesus desejou para nós na oração sacerdotal, que nós pudéssemos estar junto para vermos a sua glória, para assim, com o mesmo amor que o Pai tem por Ele, nós pudéssemos também amar a Jesus. Essa é a mensagem de Natal, mensagem que nós, reconhecendo o nascimento de Jesus, nós somos gratos a Deus por tão grande salvação, pelo perdão que nós temos em Jesus. Então esse mesmo anjo Gabriel, que tempo antes, 6 meses antes, havia anunciado a gravidez de Isabel, agora ele vem falar com Maria. Versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. O 6º mês da gravidez de Isabel. O mesmo anjo que falou com João Batista agora vai falar com Maria. Ele sai de um lugar e agora ele é enviado a Nazaré. Como diz o texto, porque ali havia a virgem prometida. Prometida em casamento para José, mas também preparada pela graça de Deus para ser mãe de Jesus. Aqui, irmãos, esse texto já nos chama a atenção, versículo 26 e 27, porque a mãe, a futura mãe do Salvador, ela não é nem de Roma, nem de Jerusalém, cidades grandes, ela era de Nazaré, um pequeno vilarejo. Ela também não é uma mulher assim, digamos, da sociedade, uma princesa, alguém especial, mas ela é uma mulher simples que iria casar-se com um carpinteiro. Falei há pouco das mais importantes notícias do dia, e geralmente essas notícias são sobre grandes personagens, sobre grandes pessoas, grandes aos olhos dos homens. E aqui provavelmente é uma notícia que não iria ser lá os top 10 do dia, em relação ao que o mundo pensa. Mas nós vemos aqui essa forma de Deus tratar a humanidade. Deus viu e escolhe Maria. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Como Deus chama qualquer um de nós, e é Deus que sabe. Quando nós falamos do batismo de Sofia, eu estava pensando já nesse texto. Nós não sabemos os planos de Deus para a vida da Sofia, como às vezes nem para nós mesmos daqui para frente. Tudo pode mudar, tudo pode melhorar, ou tudo pode seguir como tem seguido, para a glória de Deus. Nós sabemos que mais importante do que nós mesmos, do que a nossa posição, do que onde nós moramos, é o agir de Deus nas nossas vidas, a graça de Deus nas nossas vidas, o chamado de Deus nas nossas vidas. Versículo 28. Entretanto o anjo, aonde ela estava, e entrando o anjo, aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é comigo. Curiosa essa saudação. Ele entra como se fosse um amigo da família, como se fosse alguém íntimo. E a saudação é: você é favorecida, que o Senhor seja com você. Favorecida, cheia de graça. Aqui a gente já percebe que
essa graça foi cedida por Deus. Não é que ela era especial, mas ela foi favorecida. Quando você fala que alguém recebe um favor, é porque ele não merecia. E o anjo diz então: você é uma pessoa divinamente favorecida, cheia de graça. Tanto que o versículo termina dizendo: o Senhor seja com você, o Senhor é contigo. Toda a graça, todo o poder, toda a grandiosidade, toda a bem-aventurança de Maria vem do Senhor. No versículo 29, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Irmãos, imagine, qualquer um de nós receber a visita de um anjo, né? Já é complicado isso. Naquela época também era complicado. Não é todo dia que aparecia um anjo vindo na casa, entrando para conversar com você. E a saudação, por mais que Maria fosse uma boa pessoa, acreditamos que ela era uma pessoa de Deus, piedosa, mas ela era uma mulher, ela era uma pessoa, ela era uma pecadora. E acredito aqui então nesse texto que ela está se demonstrando espantada. Essa palavra perturbou-se, pôs-se a pensar no que significa isso, né? O que significa tudo isso? Por que o Senhor me chamou, me separou? E nós sabemos que é a mesma forma que nós ficamos diante do Senhor muitas vezes, quando Ele nos abençoa, e nós falamos: eu não mereço esse favor do Senhor. Acredito que nós não encontramos um anjo, mas nós encontramos o Senhor falando conosco, nos guiando, nos chamando, e nós ficamos: por que eu? Mas Maria entende. Depois, lá mais à frente, no versículo 52, ela diz: derribou o seu trono, do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Ela está falando de Deus. Deus exalta quem Ele quer, seja este mais humilde ou não. Grandes pecadores ou pessoas comuns são importantes para Deus e usadas de forma especial. Nós podemos ser usados de forma especial, nós somos usados de forma especial por Deus. Cada um tem o seu dom, o seu ministério, e esse ministério que você exerce, que eu exerço, é importante, independente da vista dos outros. E quanto mais Deus quer nos usar, assim Ele fará. Bom, o anjo então responde, né? Se ela está aqui preocupada, pôs-se a pensar no que significava essa saudação, versículo 30 em diante, o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu não sei se acalmou a Maria, né? Porque o que ele falou daqui para frente deve ter deixado ela mais espantada, mas ao mesmo tempo, irmãos, ela já estava pelo Espírito Santo entendendo. O Espírito Santo vai nos convencendo e vai mostrando, e a maravilha é nós sabemos que tudo vem de Deus, né? Maria nunca poderia se gabar: mas eu sou mãe de Jesus, né? Como se ela por si só pudesse ser a mãe de Jesus. Ela tem a certeza de que tudo o que ela vivenciou e viveu foi porque Deus assim quis, assim agraciou. Assim deve ser conosco também, porque nós sabemos que do nosso coração procede tristeza, procede pecado, mas o nosso Deus vem e nos enche da sua graça e nos usa e nos transforma. E olha o que ele diz então: você achou favor da parte de Deus. Ele firma isso.
É Deus quem está te usando. Como se a gente lesse outras passagens, como Isaías 43:4, eu te amei, eu te escolhi. Assim o Senhor declara a Maria por intermédio do anjo. O que ele declarou? Maria, você terá um filho. Mas não é qualquer filho, esse filho é Jesus. O Filho do Altíssimo receberá o trono de seu pai Davi. O seu reino jamais terá fim. E nós sabemos que às vezes foi confundido, pela profecia que Jesus seria o rei que iria governar o mundo aqui. Mas nós sabemos que o governo de Jesus é espiritual. Ele não veio aqui para ser o dono da época, ser o grande sacerdote, o grande líder, o grande rei do mundo. Ele era o rei, o servo humilde, espiritualmente o líder, aquele que transformou os corações. Esse reino, como diz o texto, durará para sempre. Versículo 34, então Maria disse ao anjo, como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Aqui dá a entender que Maria já compreendeu que ela vai ter um filho, já compreendeu que ela será assim, filha, mãe de Jesus, mas vem a dúvida básica, como? Eu não sou casada, eu sou noiva, não tenho relação com meu noivo, como isso acontecerá? E então a gente vê a resposta do anjo, versículo 35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será filho de Deus. Repare, irmãos, a explicação é que esse filho vai ser gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aqui diz que é o poder do Altíssimo. A nossa cabecinha, é um pouco difícil de entender isso, mas nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, ao mesmo tempo ele é homem, porque ele nasceu de mulher, e assim foi que coube se cumprir essa promessa, essa profecia da vinda de um Salvador, de Jesus. O Espírito Santo, esse virá. E aí a gente percebe que o anjo, como se fosse dar um passinho a mais, para deixar bem claro para Maria e para nós, ele cita o exemplo de Isabel. Veja Isabel, sua parenta, versículo 36, até ela concebeu um filho em sua velhice. De fato, esse é o 6º mês para aquela a quem chamavam de estéril. Repare que Isabel não foi pelo Espírito Santo, foi natural, mas ao mesmo tempo, para uma mulher estéril, para um casal de idosos, isso foi um milagre de Deus, porque foi Deus que formou, foi Deus que interviu naquele corpo, para que ela pudesse ter um filho. E aqui diz, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Como essa palavra, eu acredito que ela nos acompanha, irmãos? Ela é uma palavra muito confortadora, porque a gente não é guiado pelo que nós vemos, mas pela nossa fé. Às vezes nós aumentamos os problemas, às vezes nós temos dificuldades, isso quando nós nos afastamos do Senhor. Mas diante de Deus, nós somos consolados, que o que o Senhor tem para nós está preparado e Ele cuida de nós. Mas agora entrei num buraco impossível. Mas para Deus não haverá impossíveis em suas promessas. E Deus não fala, você tem que fazer isso. Não, Deus fala, eu farei. O que Maria fez? Próximo versículo ela fez, eis-me aqui.
a serva do Senhor, faça-se comigo segundo a tua palavra. Nós nos rendemos aos pés do Senhor e Ele assim vai agir nas nossas vidas. Essa expressão de Maria, corajosa, né, irmãos? Porque parece fácil. Não, irmãos, acho que não tem nada fácil aqui, né? Você repare que às vezes nós somos chamados para o ministério e nós encontramos dificuldades, né? Nem todo mundo é chamado para ser missionário, por exemplo, para viver num país distante, para ser perseguido. Como nós temos um missionário que nós ajudamos, o missionário João Batista. Eu não coloco todos os pedidos que ele faz, mas deveria até colocar mais. Nós vamos falar mais, né? Pelo menos no terceiro domingo. Mas quantas dificuldades, quantas aflições uma pessoa que poderia estar vivendo lá na casa dele, lá com os familiares dele, lá em Ceres, Goiás, tranquilo, trabalhando lá, talvez ajudando lá na igreja local dele, com uma outra profissão, mas ele vai lá para a África. Acho que 2 semanas atrás a casa dele foi assaltada e ele, juntando dinheiro lá para construir um muro lá, levaram o dinheiro, e aí a gente ouve as histórias, né? E a pessoa comprometida no trabalho do Senhor. E assim a gente poderia dar vários exemplos dos chamados de Deus para nós, chamado de um pastor, de uma esposa de pastor, chamado de um presbítero, de um líder, né? De um departamento. Qualquer trabalho que a gente exerce, irmãos, é dedicação, é empenho, é deixar outras coisas, nosso tempo, né? Às vezes, podia estar fazendo outra coisa, mas eu tenho que estar lá preparando a aula da escola dominical. Agora imagine Maria, está se preparando para casar, ela fala, não, mas senhor, não vai dar certo, porque agora já está tudo preparado, né? Já aluguei lá o espaço, lá, não dá para desmarcar mais, o senhor podia ter vindo antes, avisar, agora está muito perto, eu tenho a minha vida também, né, Senhor? Imagina a situação, nós sabemos que tem outra passagem, fala de José querendo deixá-la secretamente, né, para não difamá-la, e assim ela passando por dificuldades de ser mal vista na cidade, mal vista pelo seu esposo. Quem acreditaria numa história como essa? Não, mas eu estou grávida do Espírito Santo, o poder do Altíssimo me envolveu. Mas ela diz simplesmente isso: eis aqui a tua serva, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Não tinha mais o que falar, né, irmão? Já fechou, aceita, está combinado. Não tem que assinar promissória, não tem que deixar recadinho, não, então agora você faz isso, não, aceito, eu me disponho a servir ao Senhor, eu estou preparada para isso. É uma bênção que nós encontramos nessa passagem. A gente já fez várias aplicações no decorrer desse estudo, mas eu queria novamente frisar algumas dessas coisas como aplicação para nós, irmãos. Nós sabemos que o mais importante é a direção, é o chamado do Senhor, do que o meu desejo, do que a minha posição, do que o que eu acredito ser possível. O nosso desejo pode ser diferente do desejo de Deus. A nossa posição pode ser uma posição, digamos assim, né, muito baixa, mas quem vai me descobrir aqui em Itapeva, né? Mas como eu vou ser o servo do Senhor? Os nossos pensamentos, impossível. Eu sei quem eu sou. Como eu posso ser isso que o Senhor está falando? Está me chamando? Irmãos, missionários não são perfeitos, santos, não são iguais a nós. A diferença é que eles se dispuseram nas mãos de Deus. Hoje cedo nós vimos uma lição que falava a respeito de grandes homens de Deus, mas também que pecaram, que tiveram atitudes que a gente poderia ficar assim, de olho arregalado. Mas Deus assim os perdoou, Deus os usou, e o importante é aquilo que Deus faz na nossa vida.
seja o nosso futuro, seja o nosso progresso, isso tudo está nas mãos de Deus. Naquilo que Deus nos chama, naquilo que Deus assim quer para nós. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas o que Ele requer de nós, irmãos, como de Maria? Submissão. Depois que ela ouviu o chamado, depois que ela ouviu a explicação do anjo, ela conversa com Deus, ela dialoga com Deus. Nós podemos fazer isso. Senhor, o que o Senhor quer, né? É isso que o Senhor quer, mas como que isso é possível? E assim, ela se submete ao Senhor. Ela entende a sua missão, e ela entende que a sua missão não depende simplesmente dela, mas do agir de Deus na vida dela, e ela se submete à sua missão. Esse Natal, irmãos, mais uma vez, nós somos chamados a adorar o nosso Deus. O tema: vinde, adoremos. Adorar o nosso Deus por tão grande salvação, pelo perdão de Jesus nas nossas vidas. E nós somos chamados a adorar. E como que nós adoramos a Deus? É respondendo o seu chamado, é servindo ao Senhor, é buscando esse compromisso com o Senhor, de estar na casa do Senhor, de estar atento para as coisas que muitas vezes são mais importantes, mas são desprezadas pelo mundo. É não nos apegarmos a tantas situações, a tantos problemas, a tantas questões que nos afastam de Deus. Nos voltarmos para Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Somos gratos pelo amor, pelo perdão, e que assim nós possamos crescer dia a dia nos caminhos do Senhor.